Minha, Vou minha apresentar. tela tá aparecendo aí? Tá vindo, tá nascendo. Tá indo, então. Oi, Oi, beleza. Então, eu vou começar a apresentar nosso trabalho. Nosso trabalho é sobre as principais verminoses em aves. Pode Ei, passar. Guilherme, o trem travou aqui. beleza. Foi demais. Pronto. Então, o que são vermes, né? Vermes são seres vivos, pluricelulares, que pertencem aos filos Plateumintos e Neotelmintos do reino Metazoa. Eles apresentam corpos tubulares alongados, que podem ser achatados, que são os plateumintos, que você pode ver na primeira imagem, que se divide em tuberlária, trematóide e cestona. Ou pode ser cilíndricos, né, que são os nematelmintos, que é a da segunda imagem. Alguns têm vida livre e vivem no mar, rios, ambientes terrestres, e outros são parasitas, ou seja, eles vivem às custas de outros animais hospedeiros. Os parasitas, eles causam doenças infecciosas e parasitárias, como ascaridise, amarelão, cisticercose, teníase, solitário. As endoparasitoses, elas geram uma grande preocupação nos criadores, tanto de aves e também até de suínos. E está diretamente relacionado com problemas de manejo, de higiene, nutrição, genética e ambiente inadequado. Em aves, as verminoses que se destacam são os vermes redondos, que são os nematóides, os vermes chatos, os cestóides, e os trematóides, que têm o formato achatado. As verminoses, elas não deveriam ter tanta importância em frangos de corte, levando em consideração que o tempo de vida desses animais são em torno de 45 dias. Pois esse período de infestação e aparecimento das formas do parasita, ele se completa entre 5 a 8 semanas. Porém, as formas larvais, elas poderão estar presentes exercendo atividades mórbidas, né? Nas primeiras semanas da vida do hospedeiro, levando assim a diminuição do número de animais e a queda do desempenho. Já as aves hospedeiras, que são as produtoras comerciais, possuem um tempo de vida bastante superior ao período pré-patente dos eumintos, tendo assim uma maior importância. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Beleza, vou dar sequência aqui. As características. No filo Plateuminto, a gente tem as classes Trematoda e Cestoda, e no Neomateuminto, a gente tem a Nematoda. Vou começar falando da transmissão e depois vou destrinchar cada um dessas classes. A transmissão, então, a via mais comum é a via oral, né? Mas existem outras vias de transmissões, como subcutânea, aérea, digestiva e sexual. As características dos nematóides, eles são os eumintos mais relevantes no que tange impacto negativo à saúde. Número de espécies também e ocorrência. Eles são os parasitas que causam infecção de alta gravidade, causam lesões hemorrágicas e fatais em diversas espécies. O aparecimento desse verme está diretamente ligado à baixa biosseguridade e técnicas falhas de manejo, ao qual higiene e desinfecção não são feitas adequadamente. Características desse verme aí, como a gente está vendo, ele possui simetria bilateral, ele é igual ali, né, dos dois lados, ele tem um envoltório composto por glicoproteínas, que irão atuar na interação dele com o hospedeiro, pode se chamar também de cutícula, igual está escrito aí na foto. Eles geralmente são ovíparas, celomados. Esse celoma, ele tem ali a mesoderme que vai abrigar os órgãos. Dioico, possui distinção aí de macho e fêmea, tem dimorfismo sexual. Geralmente, o que é isso? A diferença aí da fêmea e do macho. Então, nesse caso, as fêmeas são maiores que os machos. Possui um sistema digestório completo e sistema reprodutor. Próximo slide, por favor. Os cestodas e os trematodas, eles vão se distinguir aí dos nematódios por serem acelomados. Então, eles não têm sistema digestório completo, eles não têm os órgãos.
e eles não têm o envoltório de glicoproteína também, que é a interação lá com o hospedeiro. Eles são vermes achatados, hermafroditas, e possuem a semelhança de simetria bilateral. Os cestodas, eles 98% vão parasitar o intestino delgado, 1 a 2% aí intestino grosso. Vale lembrar que o intestino delgado, ele possui maior absorção de nutrientes eletrólitos, ao passo que o grosso vai ter maior absorção de água e mineral. São vermes, então, hermafroditas, tem corpo em formato de fita, e aí ele vai ser dividido em cabeça, que vai ter o excólex, o colo, que é a zona de crescimento, e o estróbilo, que vai ter as proglotes, que aí vão ser divididas em jovens, maduras e gravídeas. E as gravídeas, elas são liberadas, né, no ambiente. São acelomados, segmentados, ausentes de sistema circulatório, digestório e respiratório. Se alimentam, então, por osmose. Eles possuem 4 ventosas, igual a gente está vendo, de adesão, e ele tem um rostro. Podem chegar a medir aí 30 centímetros e existem mais de 1.400 espécies catalogadas que vão afetar aves. Já os trematodas, eles têm um corpo não segmentado em formato de folha, tem uma simetria bilateral também, só que como essa imagem fui eu que desenhei, não está muito simétrico, mas é um formatinho de folha. E aí ele vai ter as ventosas ali oral, que é para alimentação, acetabular, que é de fixação, 2 testículos e um útero. Não possuem sistema circulatório e respiratório, porém eles têm um digestório incompleto, eles não têm o ânus. E a reprodução deles, quando assexuada, é no hospedeiro intermediário e sexuada no hospedeiro definitivo. Esse tem mais de 500 espécies que vão afetar as aves. Curiosidades. Os vermes geralmente são lembrados aí como danosos à saúde. Porém, existem alguns que são de vida livre que desempenham um papel importante no ecossistema. É isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre os nematóides, os cestóides e os trematóides. Os principais vermes nematóides em aves são o Ascarídea, a Capilária, a Heterax galinário, a Singamus tracheae e a Tetramis americana. E seus hospedeiros definitivos são as moscas, as formigas, os besouros, minhocas e as lesmas. Os nematóides possuem 2 tipos de ciclo, o direto e o indireto. O ciclo direto acontece quando as aves ingerem os ovos ou larvas contaminadas que estão no solo ou eclodiram no ambiente e elas se tornam uma ave infectada após ingerir esses ovos e essas larvas. O ciclo indireto acontece quando a ave infectada vai liberar os ovos nas fezes e o hospedeiro intermediário vão ingerir os ovos que estão nas fezes ou no solo. Os ovos vão eclodir dentro do hospedeiro intermediário e a larva infectada é formada e a outra ave que não estava infectada vai ingerir essas larvas ou ovos infectados e vai se tornar uma ave infectada e infectante. Pode passar. Aí tem a imagem da Ascarídea, da Capilari, da Heterax galinário, da Singamus tracheae e a Tetramis americana. Os cestóides, seus principais vermes em aves são a Devaneia proglotina, a Railetina e a Hymenopolops. E seus hospedeiros definitivos são as lesmas, caracóis, formigas e também as baratas. O ciclo dos cestóides acontece quando a ave ingere esses hospedeiros definitivos que estão no solo, no ambiente ou ingere como alimentos. Esses hospedeiros definitivos vão liberar os ovos ou larvas infectadas dentro da ave e elas se tornam uma ave infectada. Pode passar. Aí tem a imagem da Devaneia proglotina, da Railetina e da Hymenopsis spp. Os trematóides. Os principais vermes dos trematóides em aves é a Typhlocoelum curcumerinum e a
Ophthalmus granile, e seus hospedeiros efetivos são os moluscos. O ciclo dos trematóides acontece quando os ovos contaminados, embrionados, contendo um miracídio desenvolvido, passam dos óleos do hospedeiro intermediário para a água. E os ovos eclodem liberando os miracídios quase imediatamente quando entram em contato com a água. Depois vão se penetrar nos molúsculos, que são os hospedeiros definitivos. As cercárias são liberadas do molusco e elas formam os cistos, que são as metacercárias e que vão subir para a superfície de plantas ou outras coisas submersas à água. O hospedeiro vai se infectar pela ingestão de metacercária e os seus hospedeiros efetivos são as aves e principalmente os patos. E por ser um verme de zoonose, ele pode infectar também os humanos. Pode passar. Aí tem a imagem da Typhicoelum cormelium e a Philophthalmus. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, agora sobre os sinais clínicos dos nematóides. O Ascaridia galli, ele é um parasita que ele pode ser observado no intestino delgado, no proventrículo, na moela e, esporadicamente, no esôfago e no intestino grosso. A patogenia que esse parasito causa é a ascaridise, e ela acarreta em uma sintomologia de perda de peso, que vai variar de acordo com a carga parasitária que está no animal. Também vai causar anemia, anorexia, má absorção de nutrientes, infecções intestinais graves, que pode evoluir para óbito. E, geralmente, as aves adultas, elas são assintomáticas. Bom, o Enterix galinário é um parasita que se instala no seco do animal. Então, ocorre o engrossamento da parede cecal, que leva a uma inflamação grave, que pode ser observado também uma nodulação na mucosa e na submucosa das aves infectadas. Bom, os parasitas da capilária, eles se instalam no trato digestivo, e aí eles competem com o hospedeiro por nutrientes, então causam um estado de caquexia nas aves, ocorre aparecimento de infecções, perda de peso, apatia, sonolência, asas decaídas, diminuição da produção de ovos, anemia e diarreia que pode evoluir para a morte. Os síngamos são parasitas que vão se instalar na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. As aves que estão com grande quantidade desse parasita podem apresentar fraqueza, anemia, enterite, diarreia sanguinolenta, dispneia e asfixia, que vai acontecer por causa de... porque produz muito muco e ele se acumula na traqueia, e aí pode provocar a morte da ave. E esses animais, eles também ficam tentando eliminar o muco. Então, as aves podem apresentar o bico aberto, pode ficar sacudindo a cabeça, pode ficar estendendo o pescoço, e a gente pode observar que a respiração dela fica muito dificultosa. Então, pode ser confundida com algumas outras patologias que também acometem as aves. E o Tetrameres americana, ele se instala no proventrículo e ela causa anemia decorrente a uma erosão estomacal. Também causa infecções maciças, que elas são fatais para os pintinhos. Essa foto aí, ela mostra uma galinha doméstica. Foi relatado que ela estava com caquexia profunda. Essa segunda é um frango de corte. A gente pode observar vários exemplares de Ascaridia galli no lumen intestinal desse animal. Peraí, Guilherme, travou o negócio aqui de novo. Daqui a pouco. Essa primeira foto, ela é de uma galinha, e a gente pode observar que ela está infestada com Enterix galinário no lumen do seco, que pode ser observado através da parede do órgão. A segunda também é uma galinha, só que a gente vai observar agora o século aberto, e dentro dele tem os Enterix galinário. E por último, também é uma galinha, e podemos observar que ela está com algumas lesões hemorrágicas no jejum. E esse vídeo aí, ele foi postado por um pequeno produtor. Ele comentou que tinha ganhado essa galinha há mais ou menos uns 15 dias e que ela estava um pouco apática. E aí ele comentou que não tinha nenhuma secreção, não tinha nenhum nódulo e resolveu dar um medicamento que chama Proverme. E aí saiu isso aí tudo nas fezes dela. A gente suspeita, e diz o produtor, que ele suspeita que seja uma ascaridise,
por mas que seja ascarídea, porque esse medicamento ele é muito bom principalmente para os nematóides. É bastante verme, hein? Bom, sobre os sinais clínicos dos cestoides. A Davania proglotina é um parásito bem patogênico, possivelmente o mais patogênico dos cestoides nas aves. E os vermes adultos, eles penetram profundamente a mucosa e na submucosa intestinal, causando enterites hemorrágicas graves, com diarreia sanguinolenta, emagrecimento, mas normalmente o apetite é mantido, asas pendentes, penas arrepiadas, dificuldade de se locomover, caquexia intensa e pode levar até a morte. E como essas infecções elas podem levar a esses quadros de inflamação intestinal nas aves, também leva à queda de produção pela deficiência no ganho de peso e gera prejuízos econômicos. A aletina, ela também penetra profundamente na mucosa e na submucosa intestinal e provoca a formação de nódulos caseosos. Podem ser confundidos com os de origem tuberculosa. Também podem levar a menor produtividade do plantel, menor ganho de peso e, consequentemente, perdas econômicas. E eles ocorrem em criações extensivas e em criações industriais, pela dificuldade de se controlar a presença das moscas. Essa primeira imagem é um exemplar de raletina, exemplares de raletina no lúmen do jejum de uma galinha de avicultura familiar, e a segunda imagem no lúmen do duodeno de uma galinha de postura industrial. E o Inoleps SSP acomete o intestino delgado e em grande quantidade pode causar diarreia. E sobre os trematóides, o Typhoquelum cucumerium é um trematóide que se localiza na traqueia dos hospedeiros e provoca um quadro clínico conhecido como taifocoelose, sufocante das aves, e pode causar dispneia e asfixia nas aves infectadas. A primeira e a segunda imagem são exemplares de cogumelo, de Typhoquelum cogumelo, o primeiro encontrado fixado na mucosa traqueal de um pato adulto, e o segundo foi viabilizado em vivo por uma luz transmitida no lúmen traqueal, também de um pato adulto. E o Phlophtalmus gale, ele afeta o saco conjuntival, mas geralmente não são observados sinais clínicos oculares ou alterações de comportamento nas galinhas. Nessa imagem, é um exemplar dele no olho de uma galinha, e nota-se pelo menos 4 indivíduos alojados no saco conjuntival, no cantinho ali. Como foi dito, os parasitas liberam seus ovos no trato gastrointestinal e esses ovos são eliminados com as fezes da ave hospedeira. Aí, por isso, o principal método de diagnóstico é o exame parasitológico dessas fezes. Esse exame vai permitir diagnosticar os parásitos por meio da pesquisa das diferentes formas presentes na fezes, principalmente a morfologia dos ovos. A primeira avaliação a ser feita é da aparência geral das fezes. Aí nessa avaliação vai observar a cor, o odor e a consistência. Lembrando que em alguns cestódios podem ser vistos macroscopicamente nas fezes, como é o caso dessa imagem que apresenta fezes de um galo com uma grande quantidade de vermes. Depois dessa avaliação inicial, aí vão ser utilizadas técnicas para identificar os ovos dos eumintos nas fezes. As principais técnicas são a microscopia direta, a flutuação e a sedimentação espontânea. A microscopia direta é a técnica mais simples e ela é capaz de detectar a maioria dos ovos e formas parasitárias dos eumintos. Ela consiste em colocar uma pequena quantidade de fezes em uma lâmina e junto com essas fezes vai colocar uma solução salina, uma pequena gota, só para ficar mais fácil de ver no microscópio.
Aí essa técnica ela vai preservar as larvas sensíveis dos nematódios, só que ela tem um problema que pode apresentar resultados falsos negativos, porque a quantidade de fezes que vai ser analisada é bem pequena. A técnica de flutuação é a mais utilizada na medicina veterinária e ela consiste em diluir uma porção das fezes em solução saturada de água ou sais, de açúcar ou sais. Essa diluição vai ser colocada em um frasco com uma lâmina em cima e após 10 minutos, no mínimo, tem que ficar descansando por no mínimo 10 minutos, essa lâmina é retirada e colocada em uma lâmina para ser observada no microscópio. As soluções de flutuação, que no caso dessa técnica, elas possuem gravidade maior do que a dos ovos e as da larva. Aí isso faz com que os ovos vão flutuar. Aí essa técnica, ela fica sendo bastante útil para a detecção de ovos mais leves, como é os dos nematódios e dos cestódios. Aí na primeira imagem, a gente vê um ovo na microscopia direta, só que junto dele a gente vê uns vestígios fecais, não sendo um jeito muito bom de fazer o diagnóstico, mas é um possível. E na segunda a gente já vê o ovo mais concentrado em um ovo mais solitário, né, que vai ficar mais concentrado no líquido e mais fácil de identificar. A técnica de sedimentação espontânea, ela consiste em diluir as fezes em água, aí depois vai coar essa diluição com uma gase em um frasco, e a gente pode ver esse processo nessa imagem abaixo. Aí depois de coar, vai deixar ela repousar de 2 a 24 horas, e depois pegar uma pequena quantidade desse conteúdo sedimentado e colocar na lâmina para também ser observado no microscópio. Essa técnica ela é mais sensível que a microscopia direta, por não apresentar os vestígios, né, fecais e por concentrar mais os ovos. Isso a gente pode ver aí nessas imagens da direita, que na imagem de cima a gente tem um ovo visualizado na microscopia direta e logo embaixo tem o ovo da mesma morfologia visualizado na sedimentação. Aí vê a diferença de uma técnica para outra. Ao contrário da técnica de flutuação, a técnica de sedimentação ela é mais útil para a detecção de ovos pesados, né, pelo fato dela ficar mais embaixo, e isso faz detectar com mais facilidade os trematódios. Para definir o perfil parasitológico do plantel todo, é recomendado associar todas essas técnicas, né, porque essa associação vai permitir a identificação dos diferentes eumintos que está presente no plantel. Além dos exames corpoparasitológicos, tem a necrópsia. Ela é essencial para o conhecimento do perfil parasitário das aves, visto que é muito comum animais altamente parasitados serem assintomáticos. Aí isso faz com que aconteça quadros de morte súbita. No zoológico, nos criadouros, sempre acontece de terem mortes súbitas. Aí, por isso, no caso de morte, é importante fazer a necrópsia. Aí, a necrópsia vai identificar a causa da morte e até mesmo identificar outros problemas que não causaram o óbito, mas esses outros problemas podem vir a cometer outros animais e talvez causarem o óbito desses outros. Além de fazer a necrópsia visual, é importante colher amostras de diferentes porções do trato gastrointestinal. É importante também colher amostras do fígado e do baço. Aí essas amostras passarão por análise histopatológica. Aí essa análise vai permitir ver com mais definição os endoparasitas presentes. Essa prática ela deve ser realizada independente da causa do óbito, já que as verminoses podem se expressar de diferentes formas em cada animal, como eu disse, às vezes uma morre e às vezes uma não apresenta tantos problemas, mas, enfim, deve ser feita independente da causa da morte.
Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de achados na necrópsia. Nessa primeira imagem, foi feita uma análise histopatológica do duodeno de uma galinha. Aí nela foi possível ver os ovos com larvas, e é possivelmente do gênero Rhytiliana. Já nessas outras imagens, foram achados macroscópicos, né? Aí na imagem de cima a gente pode ver uma grande concentração de ascarídea obstruindo o intestino delgado também de uma galinha. E na imagem de baixo mostra um trematóide fixado na mucosa traqueal de um pato. O tratamento consiste na utilização de vermífugos escolhidos de acordo com o parasita. Existem 2 tipos de tratamento das verminoses, que são os curativos, que são utilizados em animais que já estão infestados e doentes, e os preventivos, que, como o mesmo nome diz, é utilizado através da vermifugação preventiva, juntamente com a adoção de medidas higiênico-sanitárias e manejo eficiente. Os nematóides constituem o grupo mais importante de endoparasitas, pois são considerados os mais... Cortou sua voz. amplificados pelo tiabendazol, mebendazol e albendazol, Érico, que você nada tá mais ouvindo? são... Você ia falar alguma coisa, Guilherme? Volta lá que isso falou Oi, tô. por bastante tempo. Ficou mudo? Ficou. Não, então eu vou iniciar novamente. Tá Desculpa. bom. E se der problema no áudio, vocês me avisam que eu volto de novo. Aqui para mim tava normal. Mas eu vou falar de novo, porque Sério? talvez... Uai. Tá, tenta aí de novo. Aí. Então, vamos iniciar de novo. Então, o tratamento consiste na utilização de vermífugos que são escolhidos de acordo com o parasita. Aí existem 2 tipos de tratamento, que são os curativos e os preventivos. Os curativos são utilizados em animais que já estão doentes, infestados pelos parasitas, e os preventivos, que são utilizados, como o mesmo nome fala, como vermifugação preventiva, que é junto com essa vermifugação, com a adoção de medidas de higiênico-sanitário e manejo eficiente. Os nematóides constituem o grupo mais importante de endoparasitas, pois são considerados os mais patogênicos e os que geram maior impacto econômico. Como tentativa de controle químico contra esses nematóides, a gente tem os benzimidazóis, que são exemplificados pelo tiabendazol, mebendazol e albendazol, que nada mais são que antihelmínticos versáteis, especialmente contra os nematóides gastrointestinais. Eles atuam na produção de energia dos parasitos, bloqueando a produção de energia e matando o verme por inanição, atuando especificamente na mitocôndria, bloqueando o transporte de glicose, que é uma fonte de energia, destruindo assim a tubulina do tubo digestivo, levando à morte do verme. Esses vermífugos são eficazes contra helmintos, mas podem causar uma resistência cruzada. Por exemplo, aparece o verme no plantel, aí é aplicado da primeira vez albendazol. Aí, em pouco tempo, reaparece a verminose no plantel. Aí é aplicado mebendazol. Como os 2 têm o mesmo princípio ativo, que é o benzimidazol, vai causar resistência cruzada. Vai causar resistência, perdão. Pode passar, por favor. Para garantir que todas as aves consumam desse vermífugo, é aconselhado retirar outro tipo de alimento, pois esses medicamentos podem alterar a palatabilidade da ração, fazendo com que as aves não queiram consumir a mesma. Assim, submetendo elas ao consumo restrito dessa ração medicada, a gente vai ter certeza que todo o plantel foi medicado. Esse princípio ativo, que é o benzimidazol, pode ser utilizado por dias ou semanas na ração do plantel, que aí a gente vai ter certeza que o parasita vai ter contato com o produto, havendo assim uma maior eficiência no tratamento. Pode-se utilizar oxibendazol em tratamentos curativos, na concentração de 40 ppm durante 10 dias, obtendo assim a eliminação da verminose. Esse tratamento é utilizado em aves comerciais. No caso do vermífugo mebendazol, ele tanto atua nos nematóides como nos cestóides, e deve ser utilizado de 30 a 60 ppm no período de 5 a 7 dias, ou 10 miligramas por quilo por 3 dias.
No caso de infecção de nematóides, que assim no caso da infecção de nematóides, porque assim a gente pode pegar as várias fases que o nematóide tem no trato gastrointestinal da ave, evitando assim a reinfecção do verme. Flubendazol é utilizado na concentração de 60 ppm durante 7 dias consecutivos, eliminando assim alguns nematóides gastrointestinais, que, como já foi citado, é o mais comum na avicultura em geral. Os imidazotiazóis são utilizados em caso de resistência aos que eu citei anteriormente. Eles atuam nos receptores nicotínicos da acetilcolina dos nematóides, provocando inicialmente contrações musculares, seguidos de despolarização neuromuscular, o que vai resultar na paralisia do verme. Esses vermes paralisados vão ser expelidos por meio dos movimentos peristálticos normais do intestino da ave. Esse medicamento não deve ser utilizado como primeira opção, só em caso de resistência dos que eu citei anteriormente. Como opção desse imidazóis, aí a gente tem o levamisol e o tetramizol. No caso do combate do cestóide, a gente tem o praziquantel e a ivermectina. Ele paralisa o verme, fazendo com que o mesmo perca glicose via tegumento. E é importante ressaltar que esse medicamento não deixa resíduo na carne, pois ele é rapidamente metabolizado pela ave. Deve ser utilizado na dosagem. Qual? O praziquantel. Ah, tá. É uma O praziquantel. né? O período de Oi? Uma importante informação é adicionar aí o período de carência desses produtos, saber o período de carência desses medicamentos na carne e no ovo, né? Ou seja, quanto tempo vai precisar esperar. Eu até achei uma lista, só que eu não coloquei porque ela estava desatualizada, tipo assim, mas eu nem salvei, dos medicamentos que são aceitos na China e para exportação, sabe? Só que eles estavam desatualizados, eu fiquei com medo de trazer informação errada. Mas tem que ver que eu que como, deixa os chineses não estão, não. O problema é eu comer. Com certeza. Por volta de 3, 5 dias, mas eu não tenho certeza. Então é uma informação. Eu sei que esse praziquantel, o tempo que ele fica na ave tipo assim, por ele ser rapidamente metabolizado, é menor do que os outros que eu falei anteriormente. Então ele é eliminado mais rápido que os outros. Ô, Guilherme. Oi. Eu pesquisei aqui rapidinho, é uma média de 15 dias antes do abate. Aí dos ovos também, acho que parece que ficam uns 15 dias e depois pode voltar, pode dar normal. No caso dos benzimidazóis ou da ivermectina? Não, eu tô falando de vermífugos em gerais. Em geral. Ah, tá. Tá. Aí, para a utilização desse praziquantel, ele deve ser usado de 10 miligramas por quilo de ração em dose única na alimentação das aves. É possível a gente afirmar, então, que o controle, né, das verminoses, ele está diretamente relacionado com o tratamento, né, que a Elida já trouxe muito bem explicado aqui para a gente. Por que disso? Porque quando a gente controla os animais infectados, a gente controla, né, a transmissibilidade, né, dos vermes entre o plantel e entre granjas ou na própria granja. A gente sabe que é muito utilizado, e ainda mesmo trouxe aqui para a gente vários exemplos, os medicamentos alopáticos, né, que são, aliás, que eles agem, né, promovendo reação contrária aos sintomas, né, que o animal manifesta. Só que existem alguns autores, algumas literaturas que trazem para a gente uma novidade, que é o uso de fitoterápicos e da homeopatia, né, no controle desses endoparasitas. Eu trouxe para vocês aqui embaixo 2 exemplos de fitoterápicos e homeopatia. Eu trouxe a Sina 200CH, que é homeopatia,
E esse medicamento, e assim como a homeopatia de forma geral, como vocês já sabem, ele trata a partir do semelhante. Então, ele promove meio que a vibração, né? Ele equivale, não sei se a palavra certa é equivale, mas ele compara a vibração dele à do animal e promove a cura a partir disso aí. O fitoterápico está a ver com a extração das drogas vegetais, né? Que tem em plantas, em vegetais, e faz essências, florais, esse tipo de coisa. E aí eu trouxe para vocês aí, como exemplos dos fitoterápicos, tem aí a imagem da acácia negra, mas é muito usado o extrato da acácia negra. A Sina 200CH é utilizada de 1 ml a cada litro de água nos plantéis e nas granjas. E o extrato de caça negra é usado de 450 miligramas por quilo na dieta, né? Então, na ração dos animais. Esse estudo que eu achei ainda afirma que a associação desses dois pode ter um efeito bacana e pode dar um resultado aí acima de 50%, controlando e combatendo a presença dos vermes aí nesses animais, nessas aves. Pode passar, por favor. Apesar dessas informações que eu trouxe, né, apesar de a gente saber que existem medicamentos homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos que combatem a presença desses endoparasitas, é muito importante que a gente entenda que se a gente não tiver isso associado a programa de biosseguridade, o nosso tratamento, nosso controle, a nossa prevenção não vai ter efetividade alguma. E aí eu trouxe aí do lado na imagem, como vocês podem ver, algumas medidas, né, como isolamento, preparação dos funcionários, desinfecção, vazio sanitário e tudo mais. Esse programa de biosseguridade, é importante que ele esteja sempre associado ao sistema de all-in, all-out, né, que é todos dentro e todos fora, que a ideia desse sistema é promover a separação dos animais em lotes, né, em grupos individuais, ou grupos individuais, não, em aves individuais e grupos, né? E isso está relacionado, desculpa, viu, Guilherme? Não, eu entendi. Isso está relacionado ao controle, né, dos vetores, que é mosca, aves e tudo mais. Além de que é importante que a gente saiba, como a Mariana contou lá no inicinho, que a prevenção e o tratamento, ele tem mais efetividade em aves de postura, né? Porque elas têm a vida mais longa, né? As aves de corte, elas têm a vida muito curta, então a chance delas infectar por verme é mínima. Então, todas essas medidas que eu já citei, que a Elida já citou, ela tem mais efetividade e são usadas, né? São usadas mais nas aves de corte. É muito importante que a gente conheça o ciclo biológico, né? Na verdade, qual espécie que o animal está contaminado, para que a gente saiba qual medicamento usar, né? E quando usar. Deixa eu ver, pode passar. Eu trouxe para vocês um exemplo que eu achei achei num vídeo, depois se vocês quiserem, a gente pode até passar para vocês aqui, esse quadro trazendo uma forma de tratamento que a gente tem que pode ser usada em aves de postura, que é basicamente recria a transferência de galpão e o início de produção das aves, né? Então, as etapas, o que a gente deve fazer por etapa de produção das aves poedeiras, como maneira preventiva, usando esses medicamentos alopáticos, que é o flubendazol, que é utilizado de 16 a 20 semanas, né, de idade da ave, associado ao mebendazol, na concentração de 60 ppm, 50 ppm. Nesse período de transferência, que é quando a gente pega essas aves e leva para as gaiolas, ou leva para um lugar onde elas vão se preparar para começar a vida reprodutiva, a gente não faz nada. E quando começa a produção, é aconselhável que a gente use o oxibendazol de concentração de 12 ppm por até 8 semanas, né? E aí a gente dá um descanso, né, de 4 semanas para esses animais, e depois dessas 4 semanas até 8 semanas, a gente pode voltar a usar oxibendazol,
é na concentração de 12 ppm. É muito importante que a gente pense nessas informações que eu trouxe. Aí eu trouxe até a questão da fitoterapia e da homeopatia, para a gente meio que conhecer áreas diferentes, de parar de usar esses medicamentos comuns nas aves, porque a gente está vendo que outras coisas têm um resultado muito melhor do que eles, né? Além de ser mais saudável, né, para os animais. Então é isso. Muito obrigada. Vamos estar passando as referências aí para vocês e as perguntas. Essa base aí não deve ter período de carência, né? A da alopatia? O Desculpa, da oxibendazol. homeopatia? Não, o oxibendazol. Ah, tá. Porque Então, utilizando aí Pode uso falar. contínuo por 8 semanas, não dá para descartar os ovos por 16 semanas, né? 4 meses. Então, possivelmente, não tem período de carência para esses ovos, não sei. Pois é, nesse vídeo aí que eu vi, que tá até onde a gente tirou essa imagem, lá não fala nada sobre carência, não, do oxibendazol, não. Então, eu acredito que, pelo menos, eu tenho que pesquisar mais, mas o oxibendazol não deve deixar tanto vestígio assim nos ovos, não, nem na carne, né? Não sei. Eu sei que em bovinos tem período de carência. Mas em ovos, né? Nos ovos, eu sinceramente eu não sei. Pois é, Guilherme, eu não achei nenhuma Exato. informação com relação aos ovos. A carne, sim. Foi até trazido aí, comentado mais ou menos pela Hélida. Uhum. Na bula do medicamento, será que não tem? Deve ter. Mas, enfim, é importante a gente saber que, né, a observação desse tempo de carência é muito importante. É muito importante. Estou dando uma olhada aqui, né, mas peguei 2 bulas aqui, na bula não falou realmente. Não tá... O período de carência, mas é bom pesquisar. É bom dar uma olhada nisso aí, porque é importante, né? Provavelmente pera assim. Na bula que você achou aí, tem alguma coisa falando? Não. Mas se esse é o protocolo aí, de onde tirou esse protocolo? É de um trabalho ou de um vídeo? Não, foi da Faculdade Universidade Federal de Viçosa. Deixa eu ver, Foi um mostra aí professor nessa lá que referência. fez. Tem aí nessa referência? Ivete Marx. Tem sim. Passa aí um slide. Volta lá, fazendo favor. Não, isso, não, mais um. Não, nas referências. Isso, não. Não, para trás. Isso. Aí. Aí, quer ver? Foi do VetSmart. Ele chama, acho que Marcelo. Tem mais referência para Passa, Mai. Tem. Mais um. Mais um. Ah, tá. Silva. Acabou. Verminoses em aves. Se você quiser, Guilherme, depois eu te passo ele, eu gravo ele pelo Zap e te envio, para você dar uma olhada. Foi até do aplicativo que eu baixei, quer ver? Ele chama... Vet Profissional. Exatamente, é esse mesmo. Vet Profissional. Imagino que não tem. Foi lá que eu tirei. Isso é para os ovos, porque seria... A gente não trouxe o vídeo, porque como é um aplicativo pago, eu não posso replicar ele. Uhum. Eu posso tirar as informações, mas eu não posso reproduzir ele. Beleza, tranquilo. Guilherme, eu achei aqui na bula do mebendazol falando que é a carência aqui de 21 dias só para abate dos animais. Abate? Mas está falando aí de aves ou de bovinos? De aves. Ah, então tá. Então é isso. Então não deve ser eliminado ali, né, no trato produtivo desses animais. Que bom. Beleza, vamos ver essas questões aí. Vamos lá para as questões. Questão 1. O Etax gallinarum é um parasita nematóide de algumas aves, principalmente em
alimentadores de solo, como galinhas e perus. Esse parasita causa uma infecção levemente patogênica. No entanto, muitas vezes carrega protozoário Stomonas meleagrides, que causa estomonose. O parasita Heterax gallinarum tem predileção por um órgão da ave quando a infecta. Que a alternativa correta que represente qual é este órgão? A, seco, B, duodeno, C, proventrículo, D, esôfago e E, fígado. Se não me engano, é no seco. Beleza, no seco, né? Difícil, hein? Depois, completo. Está falhando sua voz. Quer que eu leia as questões, Giovana? Parece que sua voz está falhando aqui. Pode ler, acho que vai ficar melhor. Complete a informação abaixo corretamente. A verminose, tal, do filo Nematódia, afeta a maioria das espécies das aves domésticas. Dentre elas, temos os frangos, galinhas e perus. Como todo parasita tem um órgão de predileção para se instalar, essa verminose irá parasitar principalmente A transmissão ocorre por meio de um hospedeiro paratêmico, como as ou os, pois podem ingerir os ovos nas fezes e após a eclosão nos tecidos ficam dormentes até serem ingeridos pelas aves. Estou na dúvida entre dois. Deixa eu ver. Ele apareceu principalmente o... Estou na dúvida se é capilar ou se é ascarídea. Vou na D. Estou confiante. É? Mas sai Está marcado errado? Não, é mas D? Não pode ser. A railetina não é nematóide. É marcar errado aí no slide. Não está marcado errado, Guilherme, desculpa. Railetina é verme chato. Nematóide é verme cilíndrico. Então, fiquei na dúvida entre o A e o D. Tá certo, Tá mesmo. certo, Guilherme. É o D? Beleza. Aí vocês consertam aí antes de me mandar, hein? Tá bom. Sobre o fio. Vai lá. Sobre os filos dos parasitas que encontramos nas aves, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 1. Os nematóides têm corpos alongados em forma de fita, são hermafroditas e se alimentam por difusão. 2. Os nematóides são vermes de corpo cilíndrico, possuem sistema digestório completo e têm como característica na reprodução dimorfismo sexual. E 3. Os trematóides possuem duas ventosas, uma ao redor da boca e outra no ventre, usadas para fixar seu corpo no hospedeiro. Possuem simetria bilateral e não possuem sistema circulatório e respiratório. Beleza, ó, o primeiro está errado. Então é F. O segundo são vermes cilíndricos, são possuem sistema digestório completo, sim, de faringe até anos. Produção, o segundo tá certo. F, V, então só pode ser letra C, né? O terceiro é V também, o programador possui duas ventosas. Eu não sei se todos têm duas ventosas. Não sei se são todos usados para fixar seu corpo no hospedeiro, possuem simetria bilateral. Beleza, letra C. Letra C. Eu não sei se todos os trematóides têm, eu não estou me lembrando se todos têm duas ventosas. Mas, pelo menos alguns têm. Ok. Bom, questão 4.
A maioria dos parasitas podem possuir diferentes meios de transmissão, podendo ter ciclos monoxeno, que são os ciclos diretos, e ciclos heteroxenos, que são os indiretos, sendo que o mesmo parasita pode possuir ambos os ciclos. Levando em consideração a informação acima, assinale a alternativa que representa o verme que possui ciclo indireto e tem como hospedeiro intermediários gafanhotos, crustáceos e baratas. Aí você me pegou. Você me abraçou sem... Você me apertou. Pode chutar? Pode. Não vou nem chutar, porque isso aí eu não tenho... Vou pensar. Ó. Neres. Eu vou na mais comum, vamos dizer assim, que é a railetina. Mas é um chute, na verdade. Tetrameres. A tetrameres é um nematóide, né? Questão 5. Sabe-se que atualmente há estratégias para o controle e prevenção das verminoses em aves domésticas, sendo assim garantindo o bem-estar animal e evitando um prejuízo econômico ao produtor. Assinale a alternativa que não está entre as estratégias mais eficazes para o controle e prevenção das verminoses nas aves. Uhum. Essa é fácil, né? Letra C. Letra C. Beleza. Ô, Guilherme, voltando à sua dúvida lá, dos crematórios, todas as espécies têm duas ventosas. Todas têm? Tem. Beleza. Então tá, valeu, obrigada. Porque biologia aqui tu já viu, né? Quando a gente generaliza, né? Às vezes a gente sempre tem uma exceçãozinha, aquilo outro, mas beleza, todas têm, então. Tá certinho, perfeito. Então tá bom, acertei 4 de 5, tá ótimo. Tá ótimo. Valeu, meninas. Obrigada, Guilherme. Muito boa apresentação, extremamente completa, trazendo, né, coisas extras que vão além da doença em si, né? Falaram sobre parasitologia, falaram sobre doenças parasitárias, trouxeram aí medicamentos, protocolos, né, de tratamento, enfim, extremamente completo. Só fiquei faltando, tá? Mas isso é só assim, porque não tem nada para eu criticar mesmo. Então, busquei alguma coisa, né, que poderia melhorar. Poderia melhorar, talvez, vocês terem mostrado lá no início, né? Talvez vocês poderiam ter mostrado e eu viajei, aí vocês me falam. Onde é que as verminoses são mais comuns, né? Em que tipo de criação que é mais comum? É na criação industrial, é na criação familiar, de fundo de quintal, pequenas criações? Isso aí é do fundo de quintal. O que eu estava lendo, que eu pesquisei bastante, tipo assim, essas verminoses dá muito em criação de fundo de quintal, porque as industriais já medicadas, então o caso mais que a gente acha são as de fundo de quintal mesmo. Tanto é que o vídeo que as meninas trouxeram foi um vídeo de uma galinha que foi ganhada, um caso à parte. Pois não, Iana. E por essa verminose causar também... Pode falar, Iana. Não, é que eu falei lá no início do trabalho, a característica lá está diretamente ligada com a biosseguridade e o fato dessa... na familiar, não tem essa preocupação com esse cuidado, né, que tem na produção industrial. Cuidado com higienização, desinfecção, até o all-in, all-out que a Karen citou lá, todos dentro, todos fora. Então, tem todo um manejo diferenciado na avicultura industrial que contribui para o controle
vermes e parasitas. Então, com certeza, a familiar aí, fundo de quintal, propicia muito mais. E não só isso também, eles misturam animais, espécies, e Idades. por essa... Sim, galinha com porco, aí mistura tudo, pato, aí causa mais essa verminose. Então, a biosseguridade ela está diretamente ligada. Isso aí, beleza. Muito mais frequente na agricultura familiar, né? Mas tem muita agricultura na avicultura familiar. Mas tem muita avicultura industrial, né? Que tem medidas, né? De biosseguridade, biossegurança bastante carentes, né? E aí a gente pode se deparar também nesses tipos de criações. E aí é papel do veterinário também, né? Solucionar esse problema aí. Beleza? Valeu, muito bom. Parabéns. Espero o PDF. Obrigada, Guilherme. Valeu. Pessoal, vamos fazer um intervalinho aí curto, de 10 minutinhos. Deixa eu ver se tem uma... E aí nós voltamos com a próxima apresentação. Então, 15 e 18, né? 15 e 18, a gente já começa. Se o grupo aí já quiser compartilhar a apresentação, fique à vontade. Recebeu e-mail sobre a prova? Essa que minha prova ficou... É porque eu estava fazendo um rascunho na minha aba, só que eu fiz junto com as Alícias, a minha prova, a Alice, a Agnes. E aí, você mandou esse e-mail que dia? Elas enviaram a prova. Não, mas você mandou e-mail qual dia? Eu mandei e-mail, acho que tem uns 3 dias. Lá na aba do professor. Ah, não, manda no meu e-mail. Lá não está funcionando direito, não, porque eu não estou sendo notificado. Ah, tá. Respondi, então, manda nesse e-mail aí e me explica lá no e-mail o que rolou. Tá bom, obrigada. Valeu. Até daqui a pouco. Manda bala, então. Boa tarde, pessoal. O nosso grupo vai abordar um pouco sobre o Streptococcus agalactidae em peixes. Pode passar, Pedro. O componente do nosso grupo é Ana Carolina da Silva, o Danilo, Diego Rodrigues, Franciele, Giovana Oliveira, Isabela Capanema, o Luiz Gustavo, o Matheus Henriques, o Pedro Augusto e eu, Raíssa Fernandes. Bom, gente, dentre os problemas sanitários que a gente encontra na criação de peixes, principalmente na tilápia, que tem uma grande comercialização no Brasil e no mundo, a gente tem a septicemia causada pelo Streptococcus agalactidae como destaque, por ser uma doença, né, com grande impacto econômico nas criações comerciais e por ter sinais clínicos muito específicos, que são a meningoencefalite. Essa bactéria, ela leva a altos surtos com grande taxa de morbidade e mortalidade nos peixes, nas criações, e leva a grandes prejuízos econômicos, principalmente na tilapicultura, como eu falei, por ser, né, o sistema de criação de peixes mais utilizado. A mortalidade no plantel pode atingir até 90%, normalmente vai ocorrer na fase de pré-comercialização desses peixes, quando a gente já tem, né, grandes volumes substanciais de ração consumidas por esse mesmo. Ou seja, na fase de engorda, né, quando os animais estão consumindo grandes quantidades de ração, a gente vai ter maiores taxas de infecção e mortalidade desses animais por essa doença. Bom, gente, esse agente, ele pertence aí à família Streptococcaceae, e o gênero Streptococcus,
ele abrange aí uma ampla gama, né, de espécies bacterianas que estão relacionadas aí a processos infecciosos, tanto nos seres humanos como também, né, nos animais, bem como micro-organismos saprófitos ou não patogênicos. E atualmente a gente conta aí com 104 espécies, né, e 20 subespécies bacterianas que são descritas como pertencentes, né, a esse gênero. E os streptococcus, eles são cocos, né, gram-positivo, com um diâmetro em torno aí de 0,5 a 2 micrômetros, e eles são organizados em pares, né, ou em cadeias lineares curtas. São imóveis e não formam esporos, né, como a gente estudou lá em micro. Tem bactérias que formam o esporo como uma forma dela estar se protegendo, né, ali contra adversidades no ambiente. E essa bactéria, ela não tem essa capacidade de estar formando esses esporos. Além dessas características fenotípicas, o tipo de polissacarídeos, o tipo, né, de hemólise e a sorotipagem baseada na antigenicidade de polissacarídeos capsulares são denominados aí de grupos de Lancefield, que é o grupo B, e tem sido empregada para estar caracterizando, né, as diferentes espécies aí de Streptococcus. E o Streptococcus agalactiae, ele é uma das principais espécies bacterianas que a gente tem aí do gênero Streptococcus, e ele representa, né, como eu falei, aí o grupo B de Lancefield. E ele tem uma importância não só na medicina veterinária, mas também na medicina humana. E ele é caracterizado como um agente etiológico, né, causador de doenças desde o ano de 1887. E essa bactéria, ela é beta-hemolítica em agar-sane, e ela apresenta aí com células, né, de forma esférica ou ovoide. Ela é gram-positiva, né, como eu já falei, e é catalase negativa, que possui uma enzima aí intracelular que permite a gente estar fazendo a diferenciação, né, aí de outros cocos gram-positivos. Essas bactérias, elas crescem em meio líquido, e algumas linhagens, elas podem estar produzindo aí um pigmento laranja ou de cor amarela. E ela é anaeróbia facultativa, ou seja, ela consegue, né, sobreviver tanto naqueles ambientes com oxigênio, ou também naqueles que contêm a ausência dele, né? E elas produzem o ácido lático como um produto final aí do metabolismo dos carboidratos. Danilo, seu áudio está com problema. Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Eu tirei o fone de ouvido. Então, vamos lá. A Streptococcus dysgalactiae, ela é uma bactéria gram-positiva, como a Ana falou aí. Ela é dividida em Dysgalactiae, subespécie Esquizimilis, que é o patógeno restrito de humanos, e a Dysgalactiae, subespécie Dysgalactiae, que é a causador de doenças em animais domésticos, causadores de endometrite, mastite clínica, subclínica, artrite e celulite em bovinos. É descrita como um patógeno emergente na piscicultura. A estreptocose, ela pode acontecer em diferentes classes de organismos aquáticos. Ela foi isolada em mais de 45 espécies de peixes, provocando lesões granulomatosas e na musculatura de peixes marinhos e de água doce.
Os primeiros surtos da estreptocose no Brasil foram nas criações de tilápias que foram registradas em 2003 em fazendas ali no Paraná. Os estados do Espírito Santo, São Paulo, Minas, Ceará e Bahia também apresentaram estes surtos com a mesma espécie de tilápias e sendo registrado altos graus de morbidade e mortalidade em caso de septicemia, que é a infecção causada por micro-organismos, e meningoencefalite em peixes de água doces e marinhos. Essas infecções elas foram descritas em mais de 20 espécies de peixe. A Streptococcus agalactiae, nos estados de São Paulo e Paraná, diferente dos estados do Nordeste, elas apresentam baixas prevalências em alevinos e maior incidência nas tilápias na fase da engorda, principalmente nos meses de junho a dezembro, e isso dando vantagens para outras bactérias, como Pseudomonas e Aeromonas, que tiveram incidência maior no mês de junho, no qual a resposta imunológica desses peixes tinha diminuído. E com isso pode levar a instalações de patógenos secundários, como o Streptococcus, causando também podendo levar à septicemia. Pode passar, por favor. Então, a principal via de transmissão é a horizontal, que é pelo contato com peixes ou alimentos contaminados, como também pelo contato indireto mediado pela água dos sistemas de criação. A bactéria ela é excretada pelas fezes do peixe infectado e pode permanecer viva na coluna de água, aumentando a possibilidade de transmissão fecal-oral. Ela ficando presente na água permite que a doença se manifeste mais rápido nos diferentes sistemas de produção. E outra via muito importante é a oral, por meio do canibalismo dos animais, mortos ou moribundos, que levam à propagação da doença. A transmissão vertical em tilápias infectadas naturalmente não foi comprovada. Não foi detectada a bactéria na larva do peixe progenitor infectado. Os casos da infecção são comumente observados em peixe com peso corporal a partir de 50 gramas, acometendo principalmente adultos na fase de engorda, com peso médio de 500 gramas. Pode passar. Então, a fisiopatogenia da infecção causada por Streptococcus agalactiae não está totalmente esclarecida. Os estudos iniciais começaram a partir da associação de presença das colônias bacterianas com as lesões de tecido do fígado, baço, rins e cérebro de peixes infectados. O Streptococcus agalactiae, ele causa necrose, invade e se multiplica dentro dos macrófagos, que podem atuar como veículo, permitindo a invasão da bactéria na corrente sanguínea. A partir daí, ele vai disseminar, para os órgãos, inclusive o encéfalo, porque vai haver transposição da barreira hematocefálica, caracterizando uma septicemia. Foi observado em uma tilápia vermelha, infectada naturalmente, os seguintes sintomas: necrose focal, área de infarto e grave congestão hepática, hemorragias petequiais, focos de necrose e vasculite associados às colônias de bactérias no baço. Pode passar. Foi também observado brânquias e intestino com severa congestão, rim com congestão, com evidente processo inflamatório no tecido intersticial e espessamento das meninges e distensão do espaço subaracnoide devido à hemorragia. Pode passar. Outros sinais. Pode falar. Agora sou eu. Outros sinais que a gente pode observar também nos peixes infectados são a anorexia, a melanose, traquipneia, sensibilidade, rigidez dorsal, um corpo leve curvado,
uma oxfalmia uniobilateral, opacidade da córnea, né, uniobilateral também, hemorragia difusa, né, do tegumento, e assiste. Nas tilápias, também pode ser algumas alterações, né, decorrente às infecções do Streptococcus agalactiae, né, que são a pericardite, a epicardite, a miocardite, a endocardite, a meningite e a sepsemia, né. Recentemente também, em alguns casos crônicos de streptococose, têm sido reportados, né, já que as tilápias do Nilo, com presença de alguns nódulos amarelo ou vermelho escuro, né, na musculatura, próximo às pernas desses peixes, né. Esse achado clínico também sugere que a bactéria seja eliminada no sangue, dos tecidos infectados, do sistema imune desses hospedeiros, né, e que as bactérias remanescentes também migrem para a musculatura, da região de resposta imune fraca. Os fatores de risco. A severidade da doença em tilápias está relacionada a fatores como o estirpe do Streptococcus agalactiae, a dose infectante, temperatura da água, biomassa e manejo zootécnico, condições de alto adensamento, baixa qualidade da água e manejo inadequado, induzem a liberação de cortisol, que indicam um quadro de estresse em peixe. E os animais em estresse, eles apresentam anorexia, esgotamento de reservas de glicogênio e imunossupressão, favorecendo a diminuição da resistência aos patógenos. Diversos fatores externos podem favorecer o surgimento de infecções por patógenos, como a baixa qualidade da água, baixo oxigênio dissolvido e elevados níveis de amônia tóxica e nitrito, a má nutrição, acúmulo de resíduos orgânicos e mudança brusca de temperatura no manejo intenso, no transporte, e essas condições aumentam o estresse desses animais nos cultivos, diminuindo a capacidade de resposta imunológica eficaz dos peixes, deixando-os susceptíveis à instalação de patógenos. Pode passar aí, Pedro. Bom, pessoal, eu já vou falar um pouco sobre o diagnóstico desses peixes. Tem o diagnóstico laboratorial. Esse diagnóstico da Streptococcus, ele vai ser feito através de meios de características que vão ser observados pelos sinais clínicos apresentados por eles, ou até mesmo por anatopatológicos ou técnicas microbiológicas. E também pode ser feito o método de ELISA, que é o soro do animal, sorológico, o método sorológico, e até mesmo moléculas como a PCR, como a Giovana vai explicar um pouco à frente para vocês. E esse agente etiológico vai provocar amígdala, otite, rinite, mastite, artrite, adenite e infecções piogênicas, como meningite, endocardites e além das sistemias. O método sorológico de ELISA pode ser feito através de um diagnóstico que vai ser realizado através de métodos que podem nos auxiliar a encontrar o agente etiológico ou até mesmo ter informações referentes a ele. E pode ser utilizado um material biológico do hospedeiro, né, que é o soro, no caso, e para ter uma detecção de anticorpos contra esse patógeno, que pode estar presente, independente da presença dos sinais clínicos desse animal. E esse hospedeiro, ele vai entrar em contato com o agente em um determinado momento da vida, para se contaminar ou não. Agora a Giovana vai explicar um pouco sobre a técnica microbiológica.
Sobre a técnica microbiológica, alguns autores chamam como um padrão de ouro, porque, na verdade, ela é o isolamento, né, para tentar identificar a bactéria. Aí a gente passa o suave, pode ser no encéfalo, no rim, fígado, coração, nos olhos, porque são os lugares onde a bactéria costuma infectar. Vamos semear em agra-sangue, né? Incubar a 37 graus, 24 a 48 horas, e depois colocar no microscópio para ver a morfologia das colônias e qual que é a forma de crescimento. Também pode ser feito a coloração de Gram para a prova bioquímica, que vai ajudar na confirmação da existência da bactéria ou não. Porém, como isso tem que ficar incubado e a taxa de mortalidade dessa doença é muito alta, está usando muito a técnica de PCR, porque ela, querendo ou não, ela é um pouco mais rápida, ela é mais específica e tem uma grande sensibilidade, né? E vai mostrar que você vai coletar nos órgãos do peixe, igual o outro, ou onde tem processo de infecção. E aí, hoje em dia já tem até os kits já que você compra, e ele é bem mais específico porque é pelo DNA. Então, a utilização da biologia molecular para o diagnóstico de bactérias com difícil isolamento e cultivo in vitro, como o Streptococcus, tem garantido a qualidade, eficiência e segurança ao diagnóstico das enfermidades, tomando a PCR uma técnica bastante precisa que pode ser utilizado para a identificação de patógenos em diferentes tipos de amostras. Pode passar. Bom, um dos principais métodos aí para o controle das infecções por Streptococcus agalactiae é a antibiótico terapia oral. Os antibióticos à base de florfenicol e oxitetraciclina, eles são usados para intervenção terapêutica em surtos dentro da psicultura comercial. A administração do florfenicol ela é eficaz contra muitos tipos de bactérias e possui uma boa estabilidade na água, mas não tem dados avaliando a eficácia desse fármaco contra a infecção por Streptococcus. Já o antibiótico à base de oxitetraciclina, ele é muito usado em pisciculturas brasileiras e possui eficácia contra bactérias gram-positivas e negativas, e gram-negativas. A equipe do Aquavet, ela realizou estudos aí avaliando a eficácia terapêutica da oxitetraciclina contra a infecção por Streptococcus. E nos resultados, houve uma redução significativa da mortalidade de alevinos de tilápia do Nilo, em que eles iniciaram a administração do fármaco 24 horas antes da infecção e 24 horas pós-infecção, quando comparados ao grupo que não utilizou o antibiótico. Mas, apesar da redução da mortalidade, foi possível reisolar a bactéria em amostras de cérebro e rim de peixes aparentemente saudáveis, dos grupos tratados com o antibiótico, o que caracteriza aí o estado de portador de infecção. Portanto, o antibiótico pode não controlar a infecção e a bactéria pode permanecer viva nos diferentes órgãos do peixe, resultando aí na manutenção do patógeno numa piscicultura. Como a anorexia, ela é uma das primeiras alterações fisiológicas induzidas pela infecção, a antibiótico-terapia ela é bem limitada, porque ela evita a ocorrência da doença em peixes não infectados, elimina a doença nos peixes com quadro inicial de infecção, mas ela não cura os peixes com sinais clínicos.
Bom, gente, como o Matheus já abordou, né, o uso da antibioticoterapia não é eficaz no tratamento dos animais, visto que esses animais ainda podem, né, permanecer com a bactéria no organismo. Logo, para a gente fazer o controle dessa doença na piscicultura, a gente vai fazer a manutenção adequada, né, dessas condições ambientais dos animais, fazendo tratamentos táticos, com o uso de antibióticos, como o Matheus já citou alguns, fazendo o devido descarte de animais mortos ou animais que apresentam sinais clínicos de doença neurológica. Vamos fazer também o arraçoamento adequado dessa piscicultura e testes laboratoriais no plantio para certificar que esses peixes não estão apresentando nenhum desse agente bacteriano. A vacina é uma alternativa para prevenção muito válida, vista que ela faz, né, o controle das infecções desses streptococcus na piscicultura. Tem muitas vacinas sendo desenvolvidas, né, contra diferentes streptococcus patogênicos para os peixes, sendo encontrado diferentes tipos de vacina no mundo. No Brasil, né, a gente teve uma vacina lançada pelo laboratório da MSD, né, de saúde animal, que ela é chamada de Aquavac. Ela está sendo comercializada desde 2012. Ela é uma vacina que, nos seus ensaios experimentais, ela possuiu, né, grande segurança e foi capaz de induzir a efetiva proteção de tilápias, né? O seu uso está sendo mais recomendado para criações de tilápias. A vacinação desses animais pode ser a partir da injeção intraperitoneal, por meio da imersão, por meio de mergulhar os animais, né, em soluções com a vacina diluída ou administração oral juntamente com a alimentação desses animais. Todos esses métodos de vacinação têm suas vantagens e desvantagens. Logo, o produtor vai ter que escolher, né, o que vai ser melhor para o plantio dele. No caso da vacinação intraperitoneal, ela é o método mais seguro, né, com menor efeito colateral, porque utiliza, né, a vacina inativada e não gera danos de liberação de toxina nos peixes, então diminui os casos de mortalidade no plantio. Só que devido a essa doença ser uma doença, vamos dizer assim, ainda pouco conhecida na piscicultura e pela piscicultura ainda estar precisando de grandes avanços tecnológicos e de estudo, a gente ainda, né, vê a necessidade de aprofundar mais pesquisas sobre estudar a variabilidade genética da doença, o perfil antigênico, a capacidade de proteção, principalmente dessas vacinas, devido aos desafios heterólogos induzidos por elas. Então, a gente vai considerar que a vacina vai ser um dos meios de controle que a gente indica para o produtor de piscicultura, mas os outros meios, né, como eu falei, que são controle ambiental, realizar os testes nos animais periodicamente e também realizar o ressoamento interessante, né, são as formas de se estabelecer o melhor, prevenir, né, vamos dizer assim, para que essa doença não entre no seu plantio e não cause, né, as altas taxas de mortalidade e morbidade que ela é capaz de acometer. Bom, gente, isso aí foi algumas das nossas referências que a gente utilizou para realizar o trabalho. Eles não utilizaram as que eu disponibilizei, hein? Lá no portal. Você falou guia? Hã? Você falou guia, aquele guia? Não, guia não tinha, né? Streptococcus agalactiae. Não, no guia do CRMV tem. No CRMV? Tem. Mas não foi o que eu disponibilizei, não foi? Não, o que tem lá são outras espécies, se não me engano. Eu não sei. Não, mas também tem. São várias espécies. Não sei se foi o mesmo. Eu não conferi lá no portal seu. Qual que era o seu.
disponibilizou, não. Entendi. A gente pegou esses estudos aí porque abordou mais sobre o plantio mesmo, sabe? Já achou interessante por causa disso. Entendi. Não, mas tá bom. É porque eu coloquei lá uns 3 artigos também que abordam. 2 ou 3, não lembro. Mas tá bom. É muito bom. Uma coisa que é bem gostoso, viu? Eu andei estudando essa semana aí doenças infecciosas de peixes e achei bem gostosinho, viu? Estudar, não achei que eu ia gostar. É muito interessante, né, Guilherme? Mas ainda falta muito estudo, porque eu acredito que a piscicultura ela ainda é muito negligenciada. Interessante. E aí eu vou fazer algumas sugestões no trabalho, tá? Sugestões construtivas, beleza? O trabalho foi muito bom, o slide está muito bonito, né? O conteúdo está todo aí, tudo que eu pedi para vocês de conteúdo vocês trouxeram. Vou fazer algumas observações aqui para melhoria, né, do trabalho em si e para posteriores trabalhos, né? Lembrando aí que muitos de vocês, ou todos vocês, vão, ano que vem, não é isso? Ter os estágios supervisionados com apresentação de trabalho, defesa de TCC, e aí, nesse momento, sim, né, vocês serão avaliados de uma forma mais objetiva. Então, eu já estou pensando lá na frente, estou avaliando vocês aqui, vou dar as opiniões, e eu estou pensando em vocês, né, no que vocês vão passar lá na frente. E como orientador de estágios, né, da matriz legado, não dessa matriz nova, então é meu papel também ajudá-los quanto a isso. Eu sei que tem as questões, provavelmente, né, mas antes disso eu vou fazer essa observação já, e aí a gente passa para as questões. Uma coisa que eu achei que vocês poderiam ter adicionado, como a Raíssa mesmo falou, a piscicultura, né, no nosso país é algo deixado de lado. E no nosso curso como um todo também. Então, eu acho que faltou lá na introdução mostrar a importância dessa área para o comércio, né, como uma área importante da agropecuária e também dentro da medicina veterinária, até para prender a atenção de quem vai assisti-los, né, mostrar, olha, isso aqui é importante. Piscicultura, pessoal, o peixe é a carne mais consumida no mundo. Não é o boi, não é a vaca, não é o cavalo, não é o frango, não é o que mais que tem? O carneiro, são os peixes, o frango já falei, né? São os peixes. E o Brasil tem um potencial muito grande para figurar entre os maiores exportadores de peixe no mundo, pelo potencial hídrico que ainda tem, né? Que ainda tem. Então, é um setor, assim, que nos próximos anos, nas próximas décadas, vai estar ou continuar em pleno crescimento, tá? Em pleno crescimento e empregando um número grande de médicos veterinários. Então, eu acho que muitos de vocês, né, deviam pensar muito em estudar essa área e abrir as portas para essa área, para não ter que ficar se espremendo aí, né, nessas áreas que já estão tão competitivas, né? Clínica de pequenos, não sei o que, reprodução, né? Vocês só querem fazer isso, só querem trabalhar com isso. Cirurgia de não sei o que, clínica de equinos, tal, é sempre a mesma coisa. A gente tem uma área aí, em plena expansão, né? Que é essa área de piscicultura, que vai empregar muitos médicos veterinários. Ah, mas eu não gosto. Você não gosta porque você não conhece. Né? Não tem como a gente gostar do que a gente não conhece, que a gente não entende. Né? Eu não gosto de astrofísica, eu não conheço. Né? Eu não gosto de bordado, eu nunca fiz, eu não conheço. Só posso ter essa certeza quando eu conhecer. Para conhecer, tem que buscar. Infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui, né? Mas eu fiz questão de reservar esse tempo para a gente falar sobre algumas doenças, porque eu sabia que eu ia trazer essa conversa aqui à tona. Então, pensem bem, procurem saber,
é uma área em franca expansão, que precisa e vai precisar de veterinário e que paga bem, muito melhor, uma média de pagamento melhor do que as outras áreas de forma geral. Beleza? Então, poderiam ter trazido essa importância da piscicultura também, né, para dar base ao trabalho de vocês. Agora eu vou falar algumas coisinhas que me incomodaram um pouco, tá, para o ajuste de vocês. Pessoal, é muito importante que a gente coloque itálico nos nomes científicos. Tá? É extremamente importante. Ah, mas é só uma formatação, isso é tudo. A gente faz um trabalho, um texto, em que a gente não coloca os nomes em itálico, a gente está errando no básico. Quando aquela pessoa que está lendo ou que está vendo vê que a gente errou no básico, ela não vai confiar em mais nada do que a gente apresentar. Não é o caso, eu confiei em tudo que vocês apresentaram. E em grande parte, né, está tudo correto, está tudo correto. Mas numa condição de avaliação, numa condição avaliativa, numa condição de, sei lá, entrevista de emprego, numa condição de prova, de concurso, numa condição, enfim, isso vai ser muito levado em consideração. Eu achei alguns slides muito cheios de texto. Vocês poderiam ter aproveitado mais alguns recursos visuais. E qual que é a consequência da gente encher muito os slides? Além, né, de ter fica pesado visualmente, a gente tende a ler esses slides. Se vocês se lembram, né, os meus slides, eles são muito enxutos. Por quê? Porque eu sei que se eu colocar texto, ninguém vai ler. E quem é que vai ler? A plateia, os alunos, ou sou eu que estou apresentando? Sou eu que estou apresentando. Ninguém que está vendo a apresentação vai ler, vai ser eu que estou apresentando. E a leitura que aconteceu, né, em alguns momentos, ela também gera uma sensação muito ruim, né, em quem está vendo a apresentação, de incertezas, de que aquela pessoa não sabe, e às vezes isso não é verdade, às vezes é verdade, está lendo porque não sabe nada, simplesmente lendo. Mas às vezes está lendo porque tem coisa para ler, e aí o nosso cérebro, né, quando ele vê um texto, ele quer ler. E aí vocês acabam lendo aquilo e passam uma impressão, às vezes, diferente da realidade. E aí, dentro dessa pegada, eu achei que, por exemplo, e eu, inclusive, disponibilizei lá um arquivo, acho que da Sharing, que é uma empresa que mostra algumas imagens, assim, legal da sintomatologia clínica, e eu achei que vocês poderiam ter colocado mais imagens dos sinais, da melanose que acontece, da exoftalmia, que é frequente também, né? E do andar não, né? Que peixe não anda, né? Do nadar errante do peixe, do nadar em círculo do peixe, que eles fazem porque essa doença leva a meningoencefalite, né? E leva a sinais neurológicos nesses animais. Aí seria legal, né, trazer um vídeo que tem no YouTube, eu procurei, achei, também no arquivo disponibilizado eu trouxe lá uma imagem que dá para ver perfeitamente. A CIT também, o aumento, né, o acúmulo de líquido ali na cavidade peritoneal também, e utilizar as imagens que vocês trouxeram, né? Então, tem uma imagem interessantíssima que acho que a Raíssa trouxe, que é um peixe sendo vacinado pela via intraperitoneal, não é isso, Raíssa? Ou estou enganado? Foi, isso mesmo. Foi. E aí mostra, você está falando de vacina, mostra, porque isso é interessante, né? A grande maioria ali, aí nunca deve ter visto um peixe ser vacinado. Então, mostra na imagem. Isso aqui é das intraperitoneal, né? Igual você falou, você descreveu muito bem, que é a via de aplicação, aí no caso das bacterinas, né? Do Streptococcus. Então, utiliza mais. E aí, uma questão, assim, a única coisa que eu achei que eu lembro, né? Que eu fiquei um pouco na dúvida, é quando você falou que o tratamento ele não é eficaz. O tratamento, eu acho que você quis dizer é que o tratamento ele não é sinônimo de cura bacteriológica, ou seja, esse animal ele pode continuar infectado, mas o que não quer dizer que ele vá desenvolver. É isso mesmo, Guilherme. Quando realiza o tratamento, né, tem até estudos que realizou a administração de antibiótico 24 horas antes da infecção, no caso de um plantio infectado, e 24 horas infecção, você conseguiu remissão, vamos dizer assim, dos sinais clínicos dos animais, só que esses animais estavam
com sinais clínicos mais brandos, vamos dizer assim. Uhum. E depois a gente consegue reisolar a bactéria no animal, sim. É isso mesmo, você consegue um tratamento, mas você não consegue a cura, né? Tipo, Bacteriológica, né? Sim, até porque acontecem as reinfecções, né? O agente, ele está presente nos animais, ele está presente na água, né? E, enfim. Mas o grande tratamento é que esse tratamento, como é via oral, né? Isso vale para os peixes, isso vale para aves, né? Que são isso para suínos que recebem um tratamento via alimentação, via água. O que acontece? O animal doente, por exemplo, pelo Streptococcus, que ele para de comer. Aí o antibiótico está na comida, aí ele não vai ingerir o antibiótico. Então, esse tratamento ele não vai funcionar muito bem para aqueles animais que estão com sinais clínicos já evidentes. Vai funcionar. Isso. Nos estudos é isso mesmo. Os peixes com quadro inicial de infecção, a gente consegue um tratamento bacana, só que peixes com sinais clínicos a gente não consegue, e os animais, mesmo após o tratamento, continuam com esse quadro de anorexia e não conseguem ganhar um peso, né, como desejado. Uhum. Exatamente. Deixa eu ver. Acho que é isso. Vamos para as questões, então fique aí, né? E essas dicas que eu aproveitei para dar aqui, só, é para todo mundo, tá? Vocês vão ter que se preparar aí que ano que vem eu tô agarrado na banca de TCC de vocês. Se não como orientador, como avaliador ou examinador. E aí, isso aqui vai valer bastante. Ok? Vamos lá para as questões, então. Vamos ver se eu consigo aí pelo menos 80% de aproveitamento. Então, vamos lá para a primeira questão. A tilápia é uma espécie que se destaca na piscicultura por desenvolver-se rapidamente, se adaptar consideravelmente bem na água doce ou em diferentes níveis de salinidade. Além de consumir uma grande variedade de alimentos, de apresentar sucessos produtivos em variados sistemas de criação, tornando-se uma alternativa para produtores em região onde rios e lagos não são abundantes. O Streptococcus agalactiae tem sido isolado em diversas espécies de peixe, sendo considerado um patógeno emergente na aquicultura mundial, levando a septicemias que podem afetar animais de diferentes habitats, devido à ampla variedade de hospedeiros que esta bactéria pode atingir, elevando assim o número de casos clínicos associados. Sobre a transmissão do Streptococcus em peixes, marque a alternativa correta. A bactéria é excretada pelas fezes de peixes infectados e podem permanecer viva na coluna de água, aumentando a possibilidade de transmissão fecal oral. B. A transmissão pode ocorrer por via vertical, uma vez que a fêmea armazena os ovos. C. Humanos não se infectam com a bactéria, já que a infecção horizontal não se aplica. E D. O Brasil ainda é um país onde não foi relatado nenhum surto de Streptococcus agalactiae, se considerando a piscicultura livre de Streptococcus agalactiae. É letra A. É letra A. Letra A. Isso aí. Bom, com a intensificação da tilapicultura associada à falta de informação, a introdução de patógenos no cultivo fica mais fácil, levando a alta e rápida mortalidade, gerando as perdas econômicas para o produtor. Diversos fatores externos podem favorecer o surgimento de infecções por patógenos, como baixa qualidade de água, baixo oxigênio dissolvidos e elevados níveis de amônia, tóxica e nitrito, má nutrição, acúmulo de resíduos orgânicos, mudanças bruscas de temperatura, manejo intenso e transporte. Tais condições aumentam o estresse dos animais dos cultivos, diminuindo a capacidade da resposta imunológica eficaz dos peixes, deixando-os susceptíveis à instalação dos patógenos. Marque V e F sobre os sinais clínicos da Streptococcus
agalacte em peixes. 1. Natação errática. 2. Mudança na coloração. 3. Perda de equilíbrio. 4. Anorexia. 5. Melanose. 6. Excitabilidade. E 7. Abscesso. Aí vão ter as alternativas ao lado. Letra A, todas verdadeiras. B, 2, 3 e 5 são falsas. C, apenas a 4 é verdadeira. D, 4 e 5 são falsos. Ou E, todos são falsos. Ó, pelas alternativas aí, é a letra A. Correto. Letra A. Agora, perda de equilíbrio eu achei um pouco estranho. Ela confunde mesmo. Perda de equilíbrio. Mas, né, tem os sinais neurológicos ali de natação errática, natação... A perda de equilíbrio seria tipo, como você falou, o peixe ficar nadando em círculo também. Entendi. Então tá correto. Letra A. Ah, essa aqui é aberta? Essa questão é aberta? É aberta, é da Ana. Será que ela tá Quais aí? são esses fatores externos que favorecem o surgimento? Então, os fatores predisponentes, eles são baixa qualidade da água, alta temperatura da água, né, acima ali de 27, 30 graus, aglomeração, alta densidade animal, e aí vem também, está ligado à baixa qualidade da água também. O manejo, outras doenças concomitantes também, o que mais? Esqueci de alguma coisa? A grande maioria dessas aí ou favorece a transmissão ou favorece a quantidade, né, uma quantidade maior do agente na água, ou ela causa algum nível de imunossupressão nesses animais que contribui para a infecção e também para o aparecimento da doença clínica. Esqueci de algum? Mas é isso aí mesmo. A gente tem também o transporte, né, como um fator por causa do estresse nos animais, má nutrição também. Boa, má nutrição, esqueci dessa, essa é verdade, esqueci dessa. E a baixa qualidade de água, né, causada por os fatores, né, como acúmulo de resíduos orgânicos. Alta densidade, enfim. Situações de estresse vão, né, diminuir a resposta imunológica dos peixes, vão deixar eles suscetíveis a algumas enfermidades, né, entre elas a instalação da doença da Streptococcus agalactiae. Como que fala, na verdade, o nome certinho, Guilherme? Streptococcus agalactiae. Agalactiae, sim. E é o mesmo Streptococcus que causa doença em vacas, né? Mastite contagiosa em vacas. Isso. A gente até iria abordar um pouco da infecção em humanos, só que a gente viu que há baixíssimas ocorrências de infecção em humanos devido ao consumo de peixes contaminados. Na verdade, é muito pouco relatado. Então, não sei, é considerado uma zoonose, não. Até porque o humano não vai consumir um peixe que vai ver que está naquela situação, né? Igual fica nas fotos. Não li algumas coisas, mas não estava bem estabelecida essa relação aí mesmo, não. Mas acontece essa infecção em humanos, em vacas, em outros animais também, né? Mas vai causar outros diferentes sinais clínicos também. Beleza. Raíssa, o Pedro caiu e tem mais uma questão. Você lê ela para nós, por favor? Olha aí, manda aí. Aqui. Mas a resposta é isso aí, gente. Peraí que eu vou. Tô abrindo aqui. Bom, gente, dentre os problemas sanitários mais importantes, né, na criação intensiva de tilápia,
a gente tem a septicemia causada pela Streptococcus agalactiae. Sobre essa patologia, a gente pode afirmar exceto a mortalidade em um cultivo pode atingir 90%, normalmente na idade de pré-comercialização, quando volumes substanciais de ração já foram consumidas. Eu vou ir lendo uma de cada vez para não confundir. E aí, se é certo ou errado? Não, eu vou precisar que você repete, que eu estava achando que você era enunciado ainda. Ah, não. Alternativa. A mortalidade em um cultivo pode atingir 90%, normalmente na idade de pré-comercialização, quando volumes substanciais de ração já foram consumidos. Verdadeiro. Verdadeira. Normalmente a mortalidade acontece, sim, em fase de pré-abate, né? E tem altas taxas de mortalidade e morbidade. A infecção por Streptococcus agalactiae é uma enfermidade emergente para a piscicultura mundial. É um patógeno gram-positivo responsável por casos de septicemia e meningoencefalite em peixes. Verdadeiro. É verdadeiro, é um patógeno bactéria gram-positiva. Essa é uma enfermidade emergencial e, né, causa a meningoencefalite. C. A estreptococose pode ocorrer em diferentes classes de organismos aquáticos, sendo isolada em mais de 45 espécies de peixe. Provavelmente. Verdadeiro. Verdadeira. Sim. D. Os casos de infecção acometem principalmente alevinos, com peso a partir de 15 gramas. Não, falso. Embora possa, mas não é o mais frequente. Isso. Pode ocorrer sim, gente, em alevinos, mas normalmente vai ser em peixes adultos. Após fase de engorda, normalmente esses peixes vão estar pesando a partir de 500 gramas. E a infecção por Streptococcus agalactiae causa doença septicêmica, sendo capaz de invadir e multiplicar em diferentes órgãos do peixe cometido. Beleza. Tem mais um ou não? Não, agora acabou. Tem mais uma, gente? Alternativa? Não, alternativa, eu digo. Não, só esse. Beleza. Mas é a verdadeira. Realmente, essa doença, ela se multiplica e invade vários órgãos, né? Como os rins, baço, do peixe. Beleza. Valeu, meninos e meninas. Obrigado, boas apresentações. Ótimas apresentações, na verdade. Semana que vem a gente tem dois estreptococos, né? Causando doença em peixes. E lembrando, pessoal, ficam me devendo aí o PDF lá no meu e-mail. Lembrando que semana que vem a gente começa a aula às 13 horas, conforme combinamos aí na aula passada. Tranquilo? Então, espero vocês às 13 horas. Tranquilo, obrigada. Eu que agradeço. Boa sexta para vocês, bom final de semana e até breve. Valeu, eu que agradeço. Raíssa.